Olá seres, olá seres, olá seres! Eu espero que todos bem aí desse ladinho da tela, Prof. Sost do canal Bem na Bio, para iniciarmos uma outra era dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. É a era dos animaizinhos. Os animaizinhos subiram de 2 em 2. Uma parte da biologia chamada de zoologia. Zoo significa animal e logia vai significar o estudo desses seres maravilhosos. Lembrando sempre que link na descrição do nosso vídeo. Clica lá, eu dou um tempinho para você. Vai no link, clica, baixa o PDF, faça suas anotações pertinentes. No final temos testes e temos o gabarito comentado do SOST para você estudando essa biologia maravilhosa. A ciência mais bonita de todas, ou a disciplina mais bonita de todas que você estuda na sua vida, o entendimento dessa vida maravilhosa. O Enem cobra os animais, geralmente dentro de ecologia, pensando em adaptações, pensando em algumas formas de resolver o probleminha nesse ambiente. Então, a nossa jornada será pensando nisso tudo de uma forma comparada, rápida, junto com a ideia de classificação, para você mandar muito bem na prova do Enem. Já deixa o seu like, eu mereço esse like, deixa esse like, inscreva-se no canal, ative as suas notificações. Bora para grupos animais, mas que podem aparecer dentro de um cladograma, ou mesmo que não seja do grupo dos animais, aqueles diagramas que o Enem já cobrou de vocês. A arquia ou arqueobactérias, bactérias e eucariotos. Um diagrama mostrando relações filogenéticas entre os seres vivos. Pode aparecer como no dos animais. Eu chamei aqui animalzinho 1, animalzinho 2, animalzinho 3. Esse esboço é um cladograma, um diagrama que demonstra a relação desses animais e o seu grau de parentesco. Aqui existe uma linha imaginária de tempo, o tempo passando, e aí nós temos aqui o surgimento do grupo 1. O tempo passando e o surgimento do grupo 2 e 3. Eu pergunto para você, você pensa e reflete. Se forem 3 grupos animais diferentes aí, o grupo 2 é mais parente do 1 ou mais parente do 3? O grupo 2, mais parente do 3. Compartilham esse ancestral comum aqui mais recente. Compartilham essa característica A1. Então essa bolinha aqui a gente chama de nó de um cladograma e aí surge esse clado. Esse clado deu origem a esse grupo de número 1. O tempo foi passando, mudanças, mutação, seleção, apareceu a característica A1. A característica A1 é compartilhada por 2 e 3. E a característica A1 não existe no grupo 1. Agora o tempo foi passando, surgiu o grupo 2 e o grupo 3. Surgiram grupos 2 e 3 a partir desse nó. O tempo foi passando e a característica A2 serve para diferenciar o grupo 3 do grupo 2. Então, se eu olhar para o grupo 3, ele vai apresentar essa característica A1, depois essa característica A2, ou ela foi sofrendo mudanças, enfim. Nós teremos que olhar muitas vezes para a zoologia dentro de cladogramas e ver quais características serão compartilhadas pelos animais para acertar uma questãozinha, tá? Quando eu escrevo ali relações filogenéticas, uma maneira geral de pensar é pensar na relação de parentesco entre esses seres envolvidos. Lembramos que lá naquelas características de classificação, os animais são seres pluricelulares, ou seja, tem diferentes tipos de células, são eucariotos, na célula a gente vai analisar e vai encontrar um núcleo, e eles são heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Existem animais que são filtradores, existem animais que vão ingerir as suas presas, a maioria dos animais tem tubo digestório, com exceção dos poríferos, as esponjas, animais filtradores que ficaram nesse ambiente aquático, que não têm tecidos e órgãos definidos, mas que filtram os alimentos do ambiente aquático. Agora, restante dos animais, quinidários, plateumintes, nemateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodérmos, cordados, terão um tubo digestório para jogar alimento para dentro, para jogar bastante coisinha ali, preparar, digerir e ir absorvendo esses nutrientes. Então eles serão heterotróficos por ingestão. Boa parte do mundo dos animais. Sempre temos exceções, temos uma diversidade muito grande,
Então, foco nas adaptações, que eu sei que você vai acertar a questão. Eu sei que você não vai perder a questão quando ela aparecer e falar sobre esses grupos animais. Eu coloquei aqui uma característica em relação ao corpo desses animais. Então, geralmente na escola a gente estuda lá os grupos animais, porífero, quinidário, platemente, hematamente, e tudo junto ou separado, depende de como é a dinâmica, a grade curricular aí da sua instituição de ensino. Aqui eu fiz um pouco diferente. Coloquei estruturas de sustentação. Quero que você abra sua mente, explane a sua mente pensando. Você já ouviu falar em endoesqueleto, que é um esqueleto interno? Então animais, principalmente os vertebrados, têm esqueletos. O peixe cartilaginoso chamado tubarão tem um esqueleto cartilaginoso. Os peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, esqueletos ósseos. Então esqueleto interno, endoesqueleto. Exoesqueleto, você lembra de animaizinhos do filo dos artrópodes. Lembra? Aquele gráfico, só se colocou aqui T de tempo, tempo passando, e aqui TA de tamanho do animal. E aí ocorre um gráfico como se fosse uma escadinha, mais ou menos. E esse gráfico em escadinha representa o crescimento de seres que têm um esqueleto externo, como os artrópodes. E desses artrópodes, os mais famosos, os insetos. As cigarras trocam, abandonam as casquinhas. Aquelas casquinhas antigas, exoesqueleto que foi trocado periodicamente. O animal troca para crescer. O exoesqueleto funciona como uma barreira, isola o animal do ambiente. Esse exoesqueleto, ele auxilia na sustentação, óbvio, corporal, e esse exoesqueleto limita o crescimento do animal. E aí os animais tiveram estratégias para trocar de exoesqueleto. Então essa troca periódica nós chamamos de muda ou equidise. E esses animais vão trocando, trocando, trocando para conseguir crescer, atingir o seu tamanho adequado e se desenvolver. Também temos esqueletos chamados de hidrostáticos. Quando você olha uma minhoca, quando você olha uma lombriga, esses animais têm um corpo cilíndrico, forma de tubo, e lá dentro tem muitos líquidos. A porção muscular do corpo do animal se movimenta e esse líquido balança, balança lá dentro. Quando esse líquido balança, auxilia a sustentação. Esse líquido auxilia a distribuição de nutrientes. Esse líquido tem função ou finalidade para garantir sustentação corporal nesses seres. Então, são características aí marcantes para a vida do animal em relação à sua sustentação ao ambiente. Claro que muitos animais vivem na água, então a densidade corporal do animal próximo ao ambiente. Agora, no ambiente terrestre, a loucura é mais intensa. A estrutura de sustentação ela tem que ser mais resistente em relação à diferença de densidade do corpo dos animais em relação ao ambiente aéreo aqui da atmosfera. Revestimento corporal. Se nós passarmos o dedinho aqui, nós tocamos a nossa epiderme. Então existe esse revestimento. A epiderme ela pode ter muitas modificações. Por exemplo, nos invertebrados, a epiderme é geralmente monoestratificada, formada por apenas uma camadinha de células. Eu vou estudar a pele da água-viva, sócio. Lá na água-viva tinha uma célulazinha chamada quinidócito. Que você encosta, ela descarrega uma toxina em você e pode causar lesões, assim, consideravelmente severas. Podemos ter uma epiderme delicada e gosmenta como a da minhoca. Uma camadinha de células, mas a secreção de muita gosminha para lubrificar, para facilitar o deslizar desse animal no ambiente. Também podemos ver uma cutícula, que também pode ser chamada de exoesqueleto. O próprio exoesqueleto dos artrópodes a gente pode chamar de cutícula, ou mesmo a cutícula existente em outros seres, as lombrigas. As lombrigas, que são endoparasitas, têm uma cutícula bem desenvolvida. Inclusive, a lombriga tem que trocar de cutícula para crescer. Ela vai trocando aqui, trocando, vai trocando, assim como os artrópodes trocam de casquinha. E aí elas vão crescendo. Só que essa cutícula cria uma barreira também de impermeabilização, de proteção do corpo desses seres. O exoesqueleto dos artrópodes, por exemplo, reduz consideravelmente a perda de água. Esse exoesqueleto dos artrópodes, praticamente, ele é impermeável, ou poucas coisas, ou quase nada vai passar,
e esse exoesqueleto impermeável vai isolar o animalzinho do ambiente. E para o ambiente terrestre, poxa, você economizar água é essencial. Então a gente vai ver a função dessa estrutura em um mundo muito diverso dos artrópodes. Historicamente foi o grupo que o Enem mais cobrou, ok? Grupo de artrópodes. Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes, dipulópodes, são seres que fazem parte desse grande grupão. Também temos espécies de animais que produzem conchas. Lembra dos moluscos? Estava andando na praia aqui só curtindo antes de fazer Enem, dando um relax. E aí encontrei várias conchinhas no ambiente. As conchas são estruturas que muitas vezes a gente olha para o animal e vê ela externamente. Mas lembra lá que nas lulas existe a estrutura interna de sustentação? Mas grande parte das conchas externas. Caracol, o animalzinho se esconde ali dentro, evita a perda de água para o ambiente. Estava andando na praia, ostras, mariscos, mexilhões, e tem umas linhas assim na concha que representam linhas de crescimento. Esses animais vão crescendo e a concha vai acompanhando o crescimento deles. Diferentemente do que o mundo pensa, eles não trocam de concha para crescer. Eles vão crescendo e a conchinha vai acompanhando esse crescimento. Eles não trocam. A linha de crescimento ali indica um período de crescimento. Dependendo da espécie, pode ser meses, anos. Então, um profissional, um biólogo especialista em molusco é um malacólogo. E esse indivíduo vai ter que ter um conhecimento da espécie e ver o tempo que o animal ali demora para crescer e produzir uma linha de crescimento. Excepcional, fantástica essa minha disciplina de biologia. Então a gente pode pensar nisso como estrutura de revestimento corporal. Pensa em criar uma barreira para evitar a perda excessiva de água para o ambiente, para proteger contra as condições ambientais, para proteger contra excesso de luz, para proteger contra, inclusive, parasitas, né, que possam tentar romper essa barreira e entrar no nosso organismo. Tubo digestório. Todo animal tem tubo digestório? Não, mas não é essa pegada das questões do Enem. O Enem vai numa pegada meio tipo, vamos pensar, vantagem de ter um tubo digestório. Poxa, você consegue ingerir, jogar muitos alimentos para dentro. Eles estão ali. Eu estou andando aqui, dando aula, tal, mas boa parte do meu almoço está aqui dentro. E eu estou trabalhando, tal, fazendo minhas atividades. Mas eu consegui comer uma grande quantidade de nutrientes, eu joguei para dentro. Tem locais específicos, compartimento específico, onde ele está sendo digerido e os nutrientes estão sendo disponibilizados aos pouquinhos na minha corrente sanguínea e distribuindo pelo meu corpo. Então, para a vida animal, esse tubo digestório foi vantajoso. Com exceção dos poríferos, todos os outros animais têm um tubo digestório. Esse tubo digestório ele pode ser chamado de completo, quando existem duas aberturas, uma abertura para entrada e uma para saída. A gente vai lembrar de boca e de ânus. A partir dos nemate, lá os nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, cordados, tem tubo digestório completo, com essa abertura para entrar, alimento ser processado, modificado, digerido e depois sair lá o que não for utilizado. E o tubo incompleto tem apenas uma abertura. Essa abertura serve para entrada e depois, se precisar jogar para fora, sai pela mesma. Nos quinidários a gente tem isso e nos plateumintes. Mas nos plateumintes você não vai cuidar com a exceção. Lembra desses vermes parasitas chamadas de tênias? As tênias são bem adaptadas ao endoparasitismo. O que é um endoparasitismo? É um parasitismo interno. Tipo, uma sanguessuga é um ectoparasita, um parasita externo. Um mosquito é um ectoparasita, um parasita externo. Um carrapato, um parasita externo. Um piolho, um parasita externo. Eles têm aparelhos bucais para picar, para romper o nosso revestimento. Eles produzem saliva com anestésicos, com anticoagulantes para sugar os nossos líquidos corporais. Então esses são ectoparasitas ou parasitas externos. Agora, tu tem uma lombriga ou uma tênia dentro do seu corpinho. Parasita interno. As tênias têm ganchos para fixação, a tênia solium, a famosa tênia dos porquinhos
como hospedeiro intermediário. Tem ventosa, parecem pequenas boquinhas no escólex para fixação. E a tênia consegue absorver os nutrientes pela superfície corporal. Lembra? As tênias são plateumintes que não têm sistema digestório. A própria parede corporal do animal é fininha, delgada e é permeável para absorver os nutrientes de lá onde ele está parasitando. Onde que ele parasita? Onde ela vai viver? Lá no nosso intestino, principalmente delgado, lá onde tem a grande quantidade de nutrientes. E a permeabilidade facilita absorver os nutrientes e distribuir célula a célula do corpo desses animais. Quando nós olhamos para o tubo digestório, digere, absorve o nutriente. Lembra a ideia de absorver? Ultrapassar o epitélio está distribuído, célula a célula. Mas a evolução permitiu o desenvolvimento de um sistema chamado circulatório. No sistema circulatório nós teremos um fluido, uma substância que flui, que se movimenta dentro de vasos. Tem uma circulação chamada de aberta, que existe em moluscos, que existem em artrópodes. Moluscos com exceção dos cefalópodos, do polvo e da lula, que a circulação é fechada. Agora, na circulação aberta, a hemolinfa, que é o nome desse fluido que circula no corpo dos animais, ele vai sair para cavidades corporais chamadas de hemocélios. Na circulação fechada, o sangue fica fluindo dentro de vasos sanguíneos, ocorre troca nas regiões de capilares e você tem uma pressão maior, uma velocidade maior. Os animais mais ativos, que se movimentam mais, tipo o polvo e a lula, os animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, os anelídeos têm circulação fechada. Então o sangue circula numa velocidade maior, uma pressão maior, sendo mais eficaz as trocas. E na circulação fechada, a gente vai identificar essa atividade maior desse mundo dos animais. Então, todos os animais têm um sistema circulatório e circulação? Não. Os poríferos são animais aquáticos, então a água vai distribuir as coisinhas, retirar o excesso de excretas, fazer trocas. Quinidários também não tem. Plateumintes também não tem. Nemateumintes também não tem. Equinodermos não tem um sistema circulatório típico. Tem lá o sistema ambulacrário, que é um sistema de tubo para circulação de água, líquidos e substâncias, até células com defesa. Mas a circulação pode aparecer assim nessa comparação aberta e fechada. Muito difícil o Enem ficar cobrando a decoreba de que grupo, mas se aparecer, circulação fechada em anelídeos, cefalópodos, que é uma classe do filo molusca, e nos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aí teremos essa percepção. Excretar significa eliminar resíduo. E aqui eu queria os resíduos nitrogenados. O mais tóxico dos 3 resíduos nitrogenados chama-se amônia. Como ele é mais tóxico, eu preciso de mais água para eliminar do corpo. E geralmente os animaizinhos que excretam amônia estão aí em lugares, em ambientes aquáticos, ou em ambientes que tem muita água disponível. A ureia é mais ou menos intermediária. E o ácido úrico é o menos tóxico dos 3. Quanto menos tóxico, menos água eu preciso para eliminar. Então os insetos, por exemplo, são muito famosos por terem túbulos de Malpighi que retiram excesso de água, sais e ácido úrico da circulação, da hemolinfa. E esses túbulos de Malpighi se abrem no intestino posterior e joga lá esse excesso de água, sais, ácido úrico. Quando o inseto libera as fezes, juntos saem esses cristalzinhos de ácido úrico. Se o animal excreta ácido úrico, que é menos tóxico, ele gasta um pouquinho mais de energia para converter a amônia em ácido úrico, mas ele economiza água. Então vai existir uma economia de água em animais chamados de uricotélicos, ou seja, que excretam ácido úrico. Os mamíferos, os anfíbios na fase adulta, excretam ureia. Os peixes ósseos e a maioria dos invertebrados excretam amônia. Então a preocupação maior é geralmente com a toxicidade. A amônia é produzida no metabolismo celular ali. A produção dela, ela gasta pouca energia. As células gastam pouca energia, mas não tem essa produção.
Aí eu vou gastar um pouquinho de energia para converter em ureia, eu vou gastar um pouquinho de energia para converter em ácido úrico, mas tem a vantagem de economizar água. Quanto mais tóxico, mais água para eliminar esse resíduo nitrogenado. Respiração. Nós iremos pensar em trocas gasosas. Toda respiração vai seguir o princípio da difusão. O que é o princípio da difusão, sócio? Os gases saem de onde estão em maior quantidade, ou seja, do mais para onde tem menos. Então aqui a nossa atmosfera vai garantir uma respiração aérea para os animais. Pode ser uma respiração cutânea, usando a superfície corporal. Quando nós olhamos para animais como minhocas, como os lesmas, fazem troca gasosa direta com esse ambiente. Então a gente vai ver que o oxigênio sai de onde está em maior quantidade, aqui na atmosfera, e vai para dentro das células onde está em menor. O gás carbônico faz o caminho oposto. Então toda a respiração segue um princípio da difusão. Sai de onde tem mais para onde tem menos. Aqui eu citei basicamente algumas estruturas. Branquial, a gente vai ter invertebrados e também invertebrados. Cutânea, os sapos, na vida adulta, também mantém troca gasosa. Então, invertebrado e invertebrado. Mas respiração traqueal, principalmente nos insetos. Nossa, era para ser uma borboleta isso aqui, ó. Calma que faltou o detalhe. Agora sim, uma borboleta. Borboleta tem um sistema de tubinhos assim, ó, chamado de traqueias. E essas traqueias vão carregar diretamente o oxigênio para células e tecidos corporais, vão retirar o excesso de gás carbônico sem precisar do sistema circulatório. Então se a prova citar um grupo de animais em que o sistema respiratório não depende do sistema circulatório para transportar esses gases, a gente vai pensar principalmente nos insetos, porque eles têm uma respiração traqueal, um sistema de tubinhos que vai se ramificando e vai entregar oxigênio lá nas células sem a necessidade de passar pelo sistema circulatório. Então, teremos essas estratégias na vida dos animais. Sistema nervoso. Os animais têm um sistema nervoso, com exceção de poríferos, que não tem nenhuma formação de sistemas. Agora, os animais como os quinidários, as águas-vivas, têm um sistema nervoso difuso, espalhado, não centralizado, mas percebe o ambiente, sabe o seu posicionamento na água, entende comportamentos adequados para a sua sobrevivência. O sistema nervoso é essencial para o mundo animal, para perceber o ambiente ao seu redor e garantir estímulos para a nossa sobrevivência. Se eu olhar para o sistema de invertebrados, ganglionar ventral, é extremamente comum esse termo em plateumintes, em moluscos, em artrópodes, gânglios, acúmulos de corpos celulares de neurônios ali com as suas ramificações. Lá no caracol, a gente consegue ver olhos aqui em tentáculos, tentáculos com olhos na extremidade para percepção de luz. Polvos e lulas com olhos bonitos, grandes para nos ver. Insetos com olhos compostos, olhos divididos em unidades menores chamadas de omatídeos. E aí, esses órgãos são sensoriais, captam as informações do ambiente, de luminosidade principalmente, e enviam essas informações. Então, esse sistema nervoso vai integrar as informações corporais para que esses animais interajam com o ambiente. Quando nós olhamos para a nossa sobrevivência, todos esses sistemas aqui vão ser essenciais para manter o que a gente chama de homeostase na vida animal. Manter o meio interno constante, a nossa alimentação, a nossa troca gasosa, eliminação de excesso de água, sais, resíduos nitrogenados, tudo essencial para essa vida animal se manter. Mas segundo a teoria da evolução, por seleção natural, sobrevivência, e agora eu tenho que reproduzir, ou seja, deixar descendentes. Os animais podem ter reprodução assexuada ou sexuada, como a gente falou na aula anterior, que você assistiu, se não volta lá e assiste. Os animais podem ser monóicos, ter os dois sexos ou duas estruturas produtoras de gameta no mesmo indivíduo, ou serem dioicos, de sexos separados. E aí eles têm que encontrar os seus parceiros. Muitos monóicos também precisam encontrar parceiros. Por mais que eles tenham a produção de gametas no mesmo indivíduo, eles podem apresentar o que nós chamamos de dicogamia.
A dicogamia é uma estratégia interessante em muitos monóicos, como o caracol, a minhoca, as planárias. Eles têm as duas estruturas reprodutivas, tanto para produzir gameta masculino quanto feminino, mas eles amadurecem em épocas diferentes. Então isso impede a autofecundação. Isso faz com que eles tenham que encontrar parceiros e cruzar. Cruzar significa, olha, tu tem uma célula reprodutora aí para me dar, para me doar? Eu tenho uma, tu tem uma e a gente encontra essas células e faz um novo indivíduo. Então os animais aqui monóicos também podem fazer esse cruzamento. Nos dioicos vai ser regra esse cruzar para encontrar indivíduos, células reprodutivas, formar novos indivíduos. O mais famoso de todos os ciclos de reprodução é dos insetos, chamados de holometábolos. Insetos que passam por diferentes estágios de desenvolvimento. Então, a partir do ovo que o inseto libera, sai uma lagartinha. Essa lagartinha constrói um casulo. Lá dentro tem uma pupa e aí sai um adulto. Geralmente esse adulto, por exemplo, se a gente pensar no mosquito da dengue, o adulto, as fêmeas são hematófagas, se alimenta de sangue. As larvinhas se alimentam ali de fluxo de coisas na água. Larva não compete com o adulto, exploram nichos ecológicos diferentes. E os insetos que fazem essa metamorfose total, são holometábolos, são os que têm a maior diversidade nesse planeta. Então isso acabou sendo muito vantajoso, por eles não explorarem os mesmos nichos, os mesmos recursos do ambiente, explorarem recursos diferentes, diminuir a competição e aí conseguir sobreviver em diferentes ambientes com diferentes estratégias. Você, quando estudou na sua vida lá, tinha insetos ametábolos, hemimetábolos. Ametábolo, sem metamorfose. Hemi, uma metamorfose parcial, ovo, ninfa, adulto. E os holometábolos, a partir do ovo, formação de lagartas, depois a lagarta constrói um casulo, lá dentro tem a pupa e aí completa a metamorfose, saindo adultos. Esses adultos se encontram, reproduzem, botam ovos e o ciclo vai se perpetuando. Então eu fiz aqui com vocês uma passagem da vida dos animais focado principalmente nos invertebrados, para você lembrar desses assuntos e encaixar nas questões, ou em relação de cladograma, relação de adaptação à sobrevivência ao ambiente, mas as questões de zoologia, elas são associadas a outras coisas, principalmente pensando em adaptações ao ambiente. Aplica aí nos testes, qualquer dúvida manda, que o sócio te responde você. Aqui do ladinho, características no mundo desses animais para você mandar bem na prova do Enem. Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e acompanhe as nossas próximas aulas. Um abração a todos e bons estudos sempre!